E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cubo. Hoje nosso trabalho vai ser sobre reta, tá certo? Vamos explicar aqui alguns tipos de reta, como que encontra a equação de reta, né? E aguarde que tem um macete muito prático para encontrar a equação geral da reta, que ele é muito mais fácil do que você calcular todo o processo, tá bom? Então, você já sabe, se não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a gente a compartilhar esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, beleza? Então, no mais, bora para a aula. Bom, essa aula, ela vai ser uma aula assim, bem na prática mesmo, com menos teoria, visto que essa parte da matéria é uma parte muito mecânica. Lembra que o acordo que eu tinha feito antes, a parte de geometria analítica toda eu vou fazer assim, vou passar a parte mecânica e depois a gente traz os exercícios contextualizados, tá bom? Para a prática. Mas eu vou explicar tudo na base de exemplos mesmo, porque é bem mais simples, tá bom? Então, acompanhe. Então, a primeira coisa que você tem que ter noção é a seguinte. Uma reta, para fazer uma reta a gente precisa de no mínimo 2 pontos, certo? É a distância que liga 2 pontos. A gente já viu distância entre pontos lá no outro vídeo. Se você não viu ainda, depois dá uma olhada, tá? Que a matéria de geometria analítica, uma depende diretamente da outra, então você vai acabar precisando de tudo. E se por acaso a gente tiver 3 pontos? Se esses 3 pontos estiverem alinhados, eles formam uma reta. Se eles não estiverem alinhados, não formam uma reta, provavelmente formam um triângulo, certo? Então, como que a gente verifica isso? Existem processos diferentes, e é o que eu vou te mostrar aqui depois, para você encontrar, para ver se esses pontos estão alinhados. Mas aqui o processo mais utilizado é o da regra de Sarri ou Sarros, como muita gente fala. A gente vai calcular um determinante assim. O primeiro ponto era A, 3 e 1, certo? Então eu venho aqui e coloco 3 e 1. O B é 0 e 3, 0 e 3. E o C, menos 3 e 5, certo? Aqui, para fazer o determinante, eu precisava de uma matriz 3 por 3, e aqui ela é 3 por 2, certo? Então eu vou completar aqui com números 1. Para fazer o determinante, então, eu pego as minhas 2 primeiras colunas e vou repeti-las aqui, certo? Assim, ó. A primeira coluna era 3, 0 e menos 3. A segunda coluna, 1, 3 e 5. A gente mantém a multiplicação. Na multiplicação, o resultado que dá à direita inverte o resultado para a esquerda. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 1 dá 3. Dá 9, desculpa. 1 vezes 1 vezes menos 3 dá menos 3. 1 vezes 0 vezes 5 é 0, certo? Para a esquerda, a gente inverte esses resultados. Ó. 1 vezes 3 vezes menos 3 dá menos 9. Ele passa mais 9. 3 vezes 1 vezes 5 dá 15, passa menos 15. 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Então, se você resolve isso, ó, 9 menos 3 dá 6, 6 mais 0 é 6, mais 9 é 15, 15 menos 15 dá 0. O que indica o determinante igual a 0? Quer dizer que esses pontos estão alinhados. Então, sempre que você precisar descobrir se 3 pontos estão alinhados, é só você calcular o determinante da matriz formada por eles. Se o resultado der 0, quer dizer que eles estão alinhados, beleza? Olha só, um outro exemplo aqui, trabalhando-se a mesma ideia. Ó, diz assim, o ponto A pertence à interseção do eixo das abscissas com a reta que contém os pontos B, 1 e 3 e C, menos 3 e 5. Determine as coordenadas de A, certo? Então, primeira informação que me deu, ele pertence à interseção do eixo das abscissas. Eu já tinha até falado no vídeo anterior sobre ponto, que diz o seguinte,
Se o ponto está no eixo das abscissas, ele é x e 0. Se o ponto está no eixo das ordenadas, ele é 0 e y, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que ter na cabeça, não esquece. Então, nesse caso aqui, eu sei que o meu ponto A, ele é x e 0, porque ele está nas abscissas, tá? O B é 1 e 3, e o C é menos 3 e 5. Então, o que a gente faz? Constrói a matriz, assim. X e 0, 1 e 3, menos 3 e 5. Vou fazer o determinante, completando aqui com 1. Repetindo as duas primeiras aqui, ó. X e 0, 1 e 3, menos 3 e 5. Então, a gente vai para a direita, o sinal que dá na multiplicação a gente o mantém, para a esquerda a gente o inverte. Então, nesse caso aqui, ó, x vezes 3 vezes 1 é 3x, certo? 0 vezes 1 vezes menos 3 é 0. Nem vou colocar aqui para não confundir, tá? Mas vai dar 0. 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. Para a esquerda, o sinal que dá a gente inverte. Ó, 1 vezes 3 vezes menos 3 dá menos 9. Ele fica aqui mais 9. X vezes 1 vezes 5 dá 5x positivo. Ele fica aqui menos 5x. Lembra que para a esquerda a gente inverte. 0 vezes 1 vezes 1 é 0. Disse que eles estão alinhados, né? Ó, o ponto A pertence à interseção com a reta. Entendeu? Então, se eles estão alinhados, ele pertence à reta, você vai igualar isso a 0. Certo? Aí a gente tem, ó, 5x menos, 3x menos 5x dá menos 2x. 5 mais 9 é 14. O 14 passa com a operação inversa e aqui a gente multiplica por menos 1 para cancelar o sinal. Então, você vai ter 14 dividido por 2. O x, então, é 7. Tá certo? Então, o ponto A em questão, né? Logo, o ponto A, ele vai ser 7 e 0. Beleza? Então, aí, a gente chega no que a gente chama de equação geral da reta, certo? Aqui eu vou te explicar o processo comum usando o determinante e um processo bem prático e bem fácil que dá para você encontrar a equação da reta, dados dois pontos, bem mais simples, tá? Então, pensa comigo. A equação da reta, ela é uma equação nesse formato. Se você olhar bem, isso é uma função de primeiro grau, mas quando a gente chegar na reduzida eu vou te mostrar o porquê. Então, assim, é um processo muito simples de construí-la, não é difícil e sempre, como quase tudo, né, na matemática, tem mais de um caminho para você chegar ao resultado, o que torna o exercício mais prático. Mas vamos fazer primeiro essa situação, ó, descubra a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 1 e 2 e B, 2 e 0. Usando o determinante. Olha, para usar o determinante, a gente vai fazer isso, ó. Eu tenho 1 e 2, certo? E 2 e 0. O terceiro ponto, que seria o C, não tem a necessidade de colocar ele embaixo não, tá? Você pode colocar ele em cima que dá certo do mesmo jeito. Eu não o tenho, porque é uma equação que eu quero encontrar, não é isso? A equação, ela tem que ter x e y, porque senão ela deixa de ser uma equação. Então, de reta. Aí eu venho aqui e coloco x e y. Vou repetir aqui, ó. 1, 2, desculpa, 0, né? 1, 2 e x, 2, 0 e y. Detalhe, não sei se é curiosidade sua, eu sei que tem que ser igual a 0, né? Porque é uma equação de reta e a reta é igual a 0. Por que a gente completa com 1? Nesse caso aqui, a gente tinha que completar com algo que não alterasse em nada a operação que a gente fosse fazer ali. Como aqui a gente faz multiplicação e o elemento neutro da multiplicação é o 1, então a gente completa com 1.
beleza? Porque multiplicando por 1 não vai fazer diferença nenhuma no resultado, é só por esse motivo. Aí aqui, ó, para a direita, a gente faz 1 vezes 0 vezes 1 é 0. 2 vezes 1 vezes x é 2x. 1 vezes 2 vezes y é 2y. Para a esquerda, o sinal que dá, a gente inverte. 1 vezes 0 vezes x dá 0. 1 vezes 1 vezes y dá mais y, fica menos y. 2 vezes 2 vezes 1 é 4, fica menos 4. Certo até aí? Aí você vai juntar o que dá para juntar. 2x só tem esse elemento de x. O y tinha 2y menos y, vai sobrar um y. 0 menos 4 dá menos 4 mesmo. Então, essa aqui é o que a gente chama de equação geral da reta, tá bom? Então, bem tranquila de ser feita, não é difícil e a gente acha ela bem rapidinho, tá? Agora, vamos ver um método prático que às vezes você faz ele até mentalmente. Olha só. Então, olha só, vou usar os mesmos pontos, vou deixar até aqui para você ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Então, é só você decorar esse processo aqui, ó. O segundo termo menos o segundo termo da esquerda para a direita, o primeiro termo menos o primeiro termo da direita para a esquerda, produto dos extremos menos o produto dos meios. Ficou feio, né? Mas olha aqui que é prático. Detalhe, o que são meios e o que são extremos? Os extremos são os números que estão na borda. Então, isso aqui é um extremo, isso aqui é outro extremo. Beleza? Os números que estão no centro são os meios. Tá bom? Então, como que a gente faz? Olha, o segundo termo menos o segundo da esquerda para a direita. O segundo termo aqui era 2, certo? O segundo termo daqui é 0. Então, 2 menos 0 é 2. Essa é a primeira coisa que a gente fez. O primeiro termo menos o primeiro da direita para a esquerda. Então, o primeiro aqui era 2. O primeiro aqui é 1. Então, vai dar 1. Certo? Produto dos extremos. Os extremos são 1 e 0. Então, vai ser 1 vezes 0. Menos o produto dos meios. Os meios são 2 e 2. Então, 2 vezes 2. Se a gente resolve isso, você tem, então, 0, desculpa. 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4. 0 menos 4 é menos 4 mesmo. Então, o que são os valores, cada um deles aqui? Você tem o A, o B e o C. Já pronto. Então, você não precisava fazer aquilo ali. Então, o A era 2, o B era 1 e o C é menos 4. Está aqui sua equação geral do mesmo jeito. Anderson, mas ficou maior? Não, é porque eu escrevi o processo aqui para você saber o que foi feito, tá? Mas normalmente o pessoal faz isso mentalmente. É muito prático, muito rápido e dá para você usar em qualquer equação de geral de reta, beleza? Como eu falei de equação geral, né? Então a reduzida, ela às vezes também pode aparecer e ela também é muito útil. Existem processos para você calcular através dos coeficientes, mas um dos métodos que eu acho mais simples seria esse. Olha só. O objetivo da equação reduzida é ficar do lado esquerdo da equação, somente o y. Não esquece disso. Então, olha, vou deixar o y aqui e passar todos os outros para a direita. Eu tinha 3x. Passa menos 3x. Eu tinha menos 7. Passa mais 7. O 2, então, passa dividindo. Então, você vai ter menos 3x mais 7 sobre 2. Há alguns livros que gostam de escrever isso assim, ó. Menos 3x sobre 2 mais 7 sobre 2. Mas é a mesma equação. Isso aqui que você encontra é o que a gente chama de equação reduzida, tá bom? Então, a equação reduzida, basicamente, ela é só isso. Detalhe, você está com a sensação que você já viu isso antes?
Pois é, já viu. As funções de primeiro grau, elas são apresentadas nesse formato, tá? E aqui tem a mesma nomenclatura. O coeficiente que fica do lado do x é o coeficiente angular, o coeficiente que fica sozinho é o coeficiente linear, beleza? Então, imagina aqui mais uma situação semelhante, só para você ver como que funciona. Isola o y, passa para o outro lado as outras variáveis, os outros números, né? O 2 e o 10, com a operação inversa. Já vou multiplicar isso aqui por menos 1 para cancelar esse sinal negativo. Passa o 4 dividindo 2x mais 10 sobre 4. Dá para simplificar aqui, né? Pode escrever separado, né? Ou junto, tanto faz, mas dá para simplificar tudo por 2. Então, você vai ter x mais 5 sobre 2. Essa aqui, de novo, é a sua equação reduzida, tá bom? Então, a equação reduzida de reta é muito simples de ser encontrada, ok? Aí, tá aqui um conceito que o Enem e alguns vestibulares cobram bastante, que é interseção de retas. O que é isso? Normalmente são aqueles problemas que envolvem gráfico e que às vezes, por exemplo, eu tenho um projétil partindo daqui e o outro que tem que se encontrar com ele. Pergunta qual o ponto, qual a coordenada em que eles se encontraram. Então, são problemas bem clássicos de geometria analítica e fáceis de serem feitos. Olha só, nesse caso a gente tem as retas R e S que se encontram no ponto P, X, Y. Determinar o ponto. Tá? Claro que é um exercício direto, não tem contextualização, mas normalmente isso cobra-se bastante, o conceito é cobrado bastante. A gente só vai resolver um sistema linear. Assim, ó, a reta R, ela era x menos 2y menos 1 igual a 0. A reta S era 2x mais 2y menos 8 igual a 0. Posso reescrever isso assim, ó, x menos 2y é igual a 1, certo? Aqui também, ó, 2x mais 2y igual a 8. Passa para cá. Anderson, mas por que você pode resolver isso como um sistema? Grava na sua cabeça. Sempre que a gente disser que houve encontro de duas retas, quer dizer que aquele ponto ele é comum às duas. Tá bom? Então, se o ponto é comum às duas, resolvendo um sistema, eu acho um valor de x e y que é comum às duas equações. Tá certo? Então, por isso que a gente vai resolver o sistema. Daqui, ó, resolvendo o sistema do método padrão mesmo, a gente só faz assim, ó, x mais 2x dá 3x, menos 2y mais 2y, cancela, 1 mais 8 é 9. O x, então, vai ser 9 sobre 3. O x vai ser 3. Certo? Na outra, qualquer uma das duas que você pegar, tanto faz, né? Vou pegar essa daqui, ó. Eu tinha x menos 2y é igual a 1. 3, né? Ó, 3 menos 2y é igual a 1. Menos 2y vai ser 1 menos 3. Então, tenho menos 2y igual a menos 2. Se você quiser multiplicar por menos 1, pode. Se você quiser fazer assim, também pode. Ó. Menos 2 dividido por menos 2, que dá 1 positivo. É a mesma coisa, ok? Então, nesse caso, né, o ponto P, ele tinha as coordenadas 3 e 1, certo? Então, é um tipo de exercício bem manjado e cai bastante, então fica atento. Então, agora corre aqui na descrição, pega a lista de exercício e tenta fazer, beleza? Se não conseguir, deixa nos comentários que eu posso te ajudar. É uma lista assim bem mecânica, justamente por causa do conteúdo que foi explicado aqui. Como eu disse antes, assim que eu terminar os tópicos mais importantes de geometria analítica, eu vou fazer um vídeo só com as aplicações, que aí são resolução de questões do Enem, beleza? Então, se gostou, deixa seu like para ajudar a compartilhar, tá bom? E se você não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações. No mais, muito obrigado e valeu!